O relator da CPI do INSS, o deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas, ele pediu o indiciamento de 216 pessoas nesse relatório final da comissão. Quem acompanha essas movimentações é o Matheus Dias, chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is. Matheus, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Conta então para a nossa audiência quais foram os principais nomes citados no relatório e que foram indiciados. Bem-vindo. Caniato, uma ótima noite a você, ótima noite a quem nos acompanha. Esse documento do Alfredo Gaspar tem mais de 5.000 páginas, são mais de 200 indiciados, ou sugestões de indiciamentos, e tem alguns nomes extremamente importantes ali no meio deles. A gente fala, por exemplo, de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho mais velho do presidente Lula. A gente fala de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, Daniel Vorcar, o banqueiro dono do Banco Master, o ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, o senador Everton Rocha e o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Ao todo, como você bem disse, são 216 pedidos de indiciamento. O relator ele ainda pede que a Advocacia do Senado solicite a autoridades policiais a prisão preventiva de Lulinha e de outros alvos que ainda estejam em liberdade. No caso do filho mais velho do presidente Lula, a investigação acerca dele é que ele poderia ter recebido um valor de cerca de R$300 mil mensais do careca do INSS. Além dele, então, outros nomes também, como disse, são pedidos de prisão por Alfredo Gaspar, só que o texto, para ser aprovado, ainda precisa passar pelo colegiado, viu, Caniato? Pois é, claro que a gente vai seguir acompanhando essas movimentações, qual será essa votação, mas tem um complemento importante, inclusive, Matheus, porque o governo Lula pretende jogar responsabilidade na administração anterior, né? Muito se comenta nos bastidores que a ideia seria jogar no colo da gestão Jair Bolsonaro pelas fraudes do INSS, é isso mesmo? É isso, Caniato. A bancada governista tenta um caminho alternativo, um próprio relatório para embater, fazer um combate ali a esse relatório do Alfredo Gaspar e conseguir, de uma outra forma, dar outros indiciamentos, outras justificativas para passar a responsabilidade das fraudes do INSS e a gestão Jair Bolsonaro. No caso, esse relatório que deve ser entregado nesta sexta-feira sugere o indiciamento de 170 pessoas, diferente das 216 do relatório de Alfredo Gaspar. Segundo o relatório descreve, no momento ali de Jair Bolsonaro no comando, mudanças em normas e remoção de barreiras de fiscalização acabaram favorecendo a expansão dos golpes e o avanço de fraudes em descontos associativos a aposentadorias. Tudo teria acontecido, segundo esse relatório apresentado pela bancada governista, durante a gestão Jair Bolsonaro. A estratégia é conseguir que a aprovação do relatório ocorra como parecer final da comissão, em contraposição a esse relatório apresentado por Alfredo Gaspar, para tentar tirar a responsabilidade do governo e, claro, consequentemente, tirando também qualquer indiciamento acerca do filho do presidente Lula, né, Caniato? Pois é, Matheus Dias trazendo os detalhes desse relatório e também as reverberações no Palácio do Planalto. Valeu, Matheus, grande abraço, bom trabalho para você, a gente volta a conversar ao longo da programação. Recebo agora a Rede Jovem Pan conectada aqui com a gente em Os Pingos nos Is. Muito obrigado pela preferência, pela audiência. Nosso repórter trouxe há pouco detalhes do relatório final da CPMI do INSS, mais de 200 figuras indiciadas, e pessoas conhecidas. Lulinha, filho do presidente, careca do INSS, talvez a figura mais citada depois de Daniel Vorcar no noticiário nos últimos meses, Carlos Lupe, ex-ministro da gestão Lula, o Everton Rocha, senador do Maranhão, eleito pelo PDT. Deixa eu passar na rodada, acho que é o Bruno Musa. Você, Bruno Musa. Musa, política de redução de danos, Fico imaginando uma reunião às pressas entre figuras próximas ao presidente da República. E aí, o que a gente precisa fazer? Viram o que foi divulgado? Bom, vamos jogar a responsabilidade na gestão anterior. Essa é uma tática antiga, já vimos isso em outros episódios, mas o que é preciso considerar em relação à adoção dessa tática de comunicação, Joga na gestão anterior. Olha, Caniato, eu fico pensando aqui, claro que todos nós temos as nossas, digamos, bolhas ou
onde a gente vive e pergunta e pega opinião, mas todos nós também passamos fora dessa bolha e fazemos perguntas ali no dia a dia. Eu acho que todos nós que trabalhamos com isso ou gostamos do tema. Me parece que isso já não pega para mais ninguém. Ou seja, por mais que a pessoa não goste do governo anterior, ela tem todo o direito e legitimidade para isso. Agora, determinado nível de narrativa, é como eu venho falando, me parece que é um atestado à inteligência das pessoas. Infelizmente, alguns ainda cairão, mas cada vez mais parece mais vergonhoso até ou tragicômico você jogar responsabilidades em alguém alguns anos atrás. É impressionante isso. Quando a gente... Não significa que, de repente, alguém lá atrás não teve algum tipo de responsabilidade ou passou por lá e podia ter sido mais criterioso. É um debate válido. Mas você se eximir de uma responsabilidade e jogar em terceiros quase 4 anos depois disso, a coisa começa a ficar bastante altamente duvidosa. Grande parte das pessoas questionam, sério? Ora, eu não vou dar mais ouvido para esse tipo de coisa. Mas a política ela é feita de narrativas e ganha quem tem a narrativa mais convincente. Os dados pouco importam. Grande parte das pessoas não estão lá para analisar dados, fatos e números em si. Eles são chatos, são entediantes, são mais pesados, exigem pensamento mais profundo. Grande parte das pessoas são abordadas e atacadas por uma pura manchete ou uma frase recortada. Mas cada vez mais se torna explícito essa tentativa de terceirizar essa responsabilidade. Na minha opinião, está cada vez mais difícil disso acontecer aos olhos da população que já percebeu o mínimo. Esse escândalo do Banco Master, junto com os outros que vêm interligados dentro do seu radar, ou seja, INSS, consignado e todos os outros, eles têm uma bandeira. E essa bandeira faz parte desse governo. Pois é, deixa eu passar para o Roberto Mota analisar as informações trazidas pelo nosso repórter. Aliados, figuras próximas ao presidente da República, afirmando ou bolaram a estratégia de jogar a culpa na gestão anterior. Mas eu me lembro que ao longo desse processo havia informações de que isso teria começado muito antes, lá na gestão Dilma ainda. Enfim, é preciso aguardar o avanço dessas investigações, mas diante do relatório divulgado, né, Mota? É possível acompanhar muitas narrativas que vão brotar por aí, né? É uma estratégia absolutamente genial, né, Caniato? É uma estratégia criativa, inovadora, absolutamente original. Ontem eu comentei aqui no programa que dos 26 anos que já se passaram no século XXI, durante 20 anos, o poder no governo federal esteve nas mãos da esquerda. Boa parte desse período nas mãos do mesmo partido, o Partido dos Trabalhadores. Então, o que sobra para eles agora são esses 6 anos em que o poder não esteve com eles. É preciso colocar a culpa de tudo que aconteceu nesse período, ainda que isso contrarie frontalmente os fatos e as evidências. Olha, eu nem acho que eles precisam dessa estratégia genial, porque o sentimento de todo mundo é que é muito pouco provável que as autoridades, os poderosos envolvidos nesse escândalo sofram alguma punição. Mas a gente nunca deve perder nem a esperança e nem a oportunidade de apontar o festival de mentiras que nesse país se tornou a política. Pois é, deixa eu passar para o Dávila, só lembrando a nossa audiência, a audiência rotativa aqui da Jovem Pan News, alguns nomes citados, mencionados no relatório final, figuras que foram indiciadas, filho mais velho do presidente da República, Lulinha, segundo as apurações, ele recebia ou recebeu por um período uma mesada de módicos R$300 mil do careca do INSS, que também foi indiciado, além de Daniel Vorcaro, Carlos Lupe, ex-ministro de Lula, e o Everton Rocha, senador do Maranhão. Você, Dávila, quais aspectos desse relatório final a gente deve considerar, partindo desses nomes bem conhecidos, mas também essa estratégia da política de redução de danos, atribuindo à gestão Bolsonaro o início
da fraude no INSS? Canhato, é só olhar os números. O salto dos roubos do INSS pulou de 1 bi para 3 bilhões e meio de 2023 para 2024. Este é governo Lula. Governo Lula. Governo Lula, governo PT, que barrou todas as medidas moralizadoras, como o desconto automático, que foi aprovada, ou ia ser aprovada, foi derrubada no Congresso, durante o governo Bolsonaro. Então, é só olhar os números, pulou de 1 para 3,5 bilhões o roubo. E por que isso? Porque essa turma é ligada aos sindicatos. E os sindicatos, depois que perderam aquela mamata dos descontos automáticos, obrigatórios, começaram a entrar nesse esqueminha para desviar dinheiro dos aposentados e encher o caixa dos sindicatos. Então, essa história da esquerda, movimento sindical, pessoas ligadas aos movimentos sindicais, está ligada com essa fraude, faz todo sentido. É só olhar os fatos e os dados. É isso que está acontecendo. Aliás, o desvio foi, óbvio, foi para todo mundo, mas muito para os sindicatos. Por isso que nós temos aí um rol de pessoas envolvidas com o movimento sindicato, com a esquerda, envolvidas no roubo do INSS. Então, Canhato, é olhar os fatos. E aqui a gente tem que fazer aquelas velhas perguntas. Por que o PT votou contra, por exemplo, a MP 871, lá de 2019, que bloqueava esses descontos automáticos? Por quê? Responda a pergunta. Por que a bancada com os outros partidos de esquerda se juntaram para bloquear essa medida que proibia os descontos automáticos? Por que proibiu essa medida que cancelava os convênios com essas entidades envolvidas em fraudes? Por quê? Então, vamos olhar os números e fazer essas perguntas incômodas, porque assim é que a gente separa o joio do trigo, a verdade da fake news. Pois é, deixa eu passar para o Cristiano Beraldo, porque tem uma informação decorrente dessa notícia que nós trouxemos. O Beraldo, o relator da CPMI do INSS, pediu a prisão do filho do presidente, do Lulinha, por ter deixado o país, e aí Palácio do Planalto, figuras ligadas ao presidente da República, avalia como o uso político, né, dessa investigação, ou pelo menos de algumas figuras, nesse pedido de prisão, e já isso certamente dá o tom do que nós vamos acompanhar nas próximas semanas, e isso, acho que isso vai invadir, né, um período de pré-campanha, de campanha eleitoral. Isso pode ser um soco na boca do estômago para muitas figuras do Partido dos Trabalhadores, não? Verdade, Canhato, não há mais moral no Partido dos Trabalhadores, né? Se nós observarmos o histórico do Partido dos Trabalhadores, que em 2002 chega ao poder, chega à presidência da República, vestindo a capa da turma dos honestos, daqueles que respeitam o dinheiro público, que querem o bem das pessoas, etc. E aí passa o filme e nós descobrimos que, na verdade, o Partido dos Trabalhadores, uma vez que chegou nas instâncias máximas do poder, ele se ocupou de assaltar os cofres públicos e viabilizar uma série de malfeitos que foi desde a compra de votos no Congresso Nacional, como foi revelado no caso do Mensalão, como também o uso da máquina pública, especialmente da Petrobras, para viabilizar o desvio de dinheiro público que financiava campanhas políticas. Ou seja, nós tivemos diversas campanhas políticas no Brasil que só obtiveram o resultado graças ao uso de dinheiro público roubado. Destruíram a democracia brasileira. E agora, depois de vários dos membros mais importantes do Partido dos Trabalhadores terem sido condenados, alguns mais de uma vez, terem cumprido pena, eles já não ligam mais para esse tipo de coisa. Bom, pediram a prisão do Lulinha. Se eventualmente a justiça chegar à mesma conclusão e proferir uma decisão, tenho certeza que a recomendação para o Lulinha será que ele se mantenha na Europa,
Afinal de contas, tem cidadania europeia e vai viver lá muito tranquilo. Agora, eu duvido que depois de 2 décadas dessa mesma turma indicando pessoas importantes na estrutura do judiciário brasileiro, eu duvido que realmente haverá algum tipo de consequência concreta para essas pessoas ligadas à família ou ao núcleo ali mais elevado do Partido dos Trabalhadores. Então, Canhoto, o que nós vamos assistir agora é essa turma dar de ombros e ficar apontando o dedo para outros, porque eles se comportam como aquele trombadinha, aquele batedor de carteira que no meio da multidão rouba o celular, rouba a carteira, rouba a bolsa de alguém e sai correndo gritando "pega ladrão" para as pessoas olharem para o outro lado.